a gente tem duas palavras fundamentais para nomear os sinos. Gongue, como é chamado no Brasil, na África Central, ngong, e ngunga, que no Brasil se torna gunga, né? Então, ambas palavras ainda hoje usadas no Brasil, claro que modificadas pela diáspora, remetendo aos sinos africanos, em primeiro lugar, a esses sinos de origem africana, e depois no Brasil remetendo também aos sinos ocidentais, os sinos de igreja, não só de igreja, né? Das fazendas, dos palácios, dos vários espaços públicos que organizavam, por meio dos sinos, a sua comunicação no Brasil até ali o final do século XIX, principalmente. Mas que existem ainda hoje, né? Quando a gente vê as igrejas, elas ainda usam os sinos, eles só não têm a centralidade que tiveram no passado. Tem esse componente também, que você pode ouvir, você acha bonito como que isso sobreviveu e tudo, mas por trás disso tem esse elemento forte também da opressão, né? Então pode ser um som festivo, mas que ele traz também essa marca da opressão. Na verdade, esse processo não começa no Brasil, isso é um dos aspectos mais interessantes. Esse processo começa desde a chegada dos ibéricos, portugueses e espanhóis na África Central, na África Atlântica de modo geral, né? Isso acontece também na África do Oeste, mas na África Central isso vai gerar um grande impacto cultural. E isso é um aspecto interessante, porque quando a gente debate o conflito civilizatório, né, entre África e Europa, que é a gênese do mundo moderno, em geral, a gente enfatiza as diferenças culturais, as abissais diferenças culturais, sob inúmeros aspectos. Mas no caso específico das culturas sineiras, esse é um aspecto de cultura material, tanto do mundo mediterrâneo quanto do mundo africano, atlântico, que tem muito mais semelhanças do que diferenças. Porque tanto as culturas da África Atlântica, e aí isso vai desde o que é hoje lá os povos da Costa do Marfim até o litoral do que é hoje a República de Angola, então toda a faixa atlântica africana usa os sinos de metal como representação sonora do poder político e do poder espiritual. Claro que não da mesma forma, assim como não é da mesma forma que acontece em todos os lugares da Europa, mas todos eles reconheciam nesse tipo de tecnologia de comunicação uma voz fundamental do ponto de vista do espaço público, da comunicação social, daquilo que a gente entenderia como o poder religioso e o poder político. Então, expressavam tanto a voz da espiritualidade, da transcendência, né? Quanto a voz do governante, a voz, a mensagem, a comunicação dos reis. Tem diferenças aí importantes quando a gente pensa o uso dos sinos na África e o uso dos sinos da Europa. Mas, ao mesmo tempo, quando os europeus chegam com os seus sinos, para os africanos, esse tipo de tecnologia fazia sentido, porque eles já conheciam isso. E eles se apropriam disso, dos sinos ocidentais, como novas ferramentas de comunicação para uma tradição que já existia. A diferença é o tipo de sino e como se usa um sino. Então, vários dos sinos, ainda hoje, os sinos africanos, afro-brasileiros, usados em práticas como no tambor de mina, no candomblé das várias nações Queto, as várias nações de candomblé da Bahia, por exemplo, você vai ter sinos como o agogô, os sinos com badalo, que são o adijá, o gan. O gan, por exemplo, é uma palavra de origem Fon, do que é justamente essa região do antigo Daomé, hoje República do Benin. Agogô é uma palavra do Yorubá que significa sino. Pensando nas culturas africanas e as culturas europeias antes do contato, antes da inserção dessas culturas africanas no mundo atlântico, né, o sentido do uso específico, em termos de tecnologia, das culturas africanas é um pouco distinto das culturas europeias. Por quê? Porque os sinos europeus, até hoje, é assim que a gente reconhece muitas vezes no Brasil a partir da dimensão católica dos sinos, né, os sinos de igreja, eles funcionam como uma espécie de código. Então, pelo número de badaladas, por exemplo, talvez hoje o uso mais comum é a gente saber a hora, né? 12 badaladas, a gente sabe que é a hora ao meio-dia, meia-noite, ou o aviso da missa, pelo valor do número de toques da hora. Então, esse é uma contagem dos toques
que indica um determinado fenômeno. Alguém morreu, vai ter uma missa, a hora. Os sinos africanos, eles são um pouco mais sofisticados. Por quê? Porque boa parte das línguas africanas são línguas tonais. O que significa que a pessoa, quando fala, ela fala com um determinado padrão de afinação que é fixo. É oko, marido, oko, carro. É oko, que é enxada. Você quer dizer oko. Essas línguas aí é necessário você colocar acento corretamente entre eles, porque estão tudo escrito identicamente, mas as maneiras que acentos são colocados em cada um diferencia um a outro e ao mesmo tempo também indica como se deve ser pronunciada. Existem instrumentos profanos e instrumentos públicos. Digamos, por exemplo, existe uma festa do culto de orixás, existe uma festa cultural e cânticos que é cantando em toda onde diferencia o que está acontecendo. E na iniciação também somos preparados isso daí, para que quando as pessoas querem iniciar, houve aquele toque. Aí a rádio vela é uma comunicação entre aquela toque e a preparação que a pessoa já tinha preparado antes. O Yorubá são os grupos étnicos africanos que vieram para o Brasil na década de século XIX até o fim do século XX. Eles foram o último a chegarem. Os primeiros a chegarem são os Bantus, que chegaram primeiro. Eles da África Ocidental, da costa da Nigéria, República do Benin, Togo, até Gana. Era a terra dos Yorubá. E são eles que trouxeram o culto afro-brasileiro, que é candomblé aqui. Lá na África é conhecido como culto aos orixás. É uma língua milenar que é muito difícil ser extinguida, porque se não for extinguida o que passou na escravidão, não é agora que vai acabar com ele. Nenhuma cultura musical ocidental alcançou esse grau de complexidade linguística, digamos assim, né? Isso é de uma sofisticação que até hoje as culturas musicais ocidentais não alcançaram. Então, as pessoas literalmente ouvem, seja um tambor, seja um instrumento de corda, seja um instrumento de sopro, e no nosso caso aqui, os sinos falam. Quando isso é aplicado por um médico sacerdote, num gesto de cura, então aquelas frequências, elas ganham essa dimensão de uma textualidade sagrada. Elas expressam de fato e literalmente uma vocalidade ancestral. Dentro da cosmologia do candomblé, quando a sacerdotisa, o sacerdote toca o adjá, que é um sino de badalo, ele invoca a presença dos orixás. Os orixás vêm à Terra a partir dessa dinâmica de invocação acionada, claro, pelos tambores sagrados, por várias das dinâmicas rituais, mas o sino é central nesse processo. Isso pode parecer distante, mas quando a gente pensa, por exemplo, a herança cultural dos sinos dentro da liturgia cristã católica, por que o padre toca o sino na hora mais sagrada da comunhão? Então, também ali, o sino é parte da invocação do Espírito Santo. E para os africanos sempre fez sentido esse gesto ritual, quando eles olharam e, a partir dos seus próprios valores culturais, interpretaram a tradição cristã. Então, ali era um lugar onde, a despeito das inúmeras diferenças, né, havia a possibilidade de uma troca cultural direta a partir desse reconhecimento mútuo. Muito me chamava a atenção tanto os toques chamados como canônicos, né, que são apenas aquelas badaladas que fazem parte dos rituais da igreja, quanto um outro tipo de toque que eu não conhecia até então, não sabia o nome, mas que era praticamente uma batucada mesmo, que acontecia nas torres, né? A gente ouve aquilo e é muito familiar a muitos gêneros da música popular brasileira, né? Aqueles ritmos que estavam tocando ali.
tá, 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 né? O pessoal faz com palma e tá comum. Você vai em roda de capoeira, todo mundo faz esse ritmo, né? É muito natural para a gente, assim, né? Não é tão natural para um europeu, mas para a gente é muito fácil de fazer isso. É uma rítmica contramétrica, né? Não é uma rítmica toda certinha dentro daquela rítmica mais europeia, assim. Ela é mais irregular, né? Então, são três pulsações, 3 e 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, né? Seria isso. E que está presente no primeiro samba, no baião, em vários gêneros. A gente tem uma diáspora forçada que constitui a sociedade brasileira, né, enquanto a maior sociedade escravista da história. A gente não pode perder isso de vista, né? O Brasil sozinho corresponde ao local de chegada de metade dos africanos que deixaram a África ao longo de toda a história do tráfico atlântico de escravizados. É muita coisa. O trabalho da sociedade escravista era constituinte de todas as formas de trabalho. Foram esses africanos escravizados e seus descendentes que realizaram todas as formas de trabalho manual e depois de trabalho também livre, porque eles se constituíam como a classe laboral, né, que produz a sociedade brasileira, que constrói efetivamente o Brasil em todas as suas dimensões. Mas por que eram os sineiros africanos que faziam esse trabalho? Porque o trabalho do sino é um trabalho extremamente perigoso. E aí que faz sentido de entender que esse trabalho muito braçal de subir até a torre da igreja, hoje ainda não é tão fácil, mas mesmo assim já é bem mais fácil as escadas e tal. Mas você imagina lá no século XVIII, né? Então, era um trabalho realmente para os negros escravizados e que subiram para a torre e que ali colocavam ali a sua rítmica, a sua manifestação. Você pensa essas pessoas retiradas, né, do continente africano, sem acesso aos seus instrumentos, aos seus rituais, e vão encontrar na torre, por exemplo, aqui em São João del Rei mesmo, na Torre da Matriz, são três sinos de tamanhos diferentes. Você tem um menor, que tem uma função nesses repiques, um médio e um maior, mais grave, né? O que nos leva também a fazer uma comparação quase simplória ou óbvia com os tambores do candomblé, os tambores dessas manifestações, né? Há um cargo do sineiro. Então, há alguém que aparece na documentação da igreja recebendo salário para tocar o sino. O que não significa que seja esse sujeito que efetivamente sobe na torre para tocar o sino. Tem um sineiro oficial que é contratado pela igreja, que é o responsável, mas, assim, quando você sobe na torre, tem criança de 7, 8 anos, né? Não deveriam estar lá, mas crianças, e já vão aprendendo ali de ouvido, né? E muitos jovens ficam ali para ter oportunidade de tocar. Nós gravamos mesmo durante a Semana Santa,
vários repiques ali, com sineiros diferentes. E na gravação dá para perceber, quer dizer, as transformações, as mudanças, né, que mesmo no mesmo toque eles executam de formas um pouco diferentes. Sineiros mais experientes, né, claro, quando vão tocar, você percebe uma precisão maior rítmica, uma maior concisão ali na estrutura do repique. Mas eles aproveitam essa oportunidade da Semana Santa, esses eventos, que tem muitos sineiros ali, para deixar os mais novos fazerem também. Então, dá para perceber uma diferença, o que também a gente entende como que isso, né, de um século para o outro, isso provavelmente foi se transformando, porque a escuta do sineiro é outra, né? Já mudou, já se transformou. Por meio dos sinos, essas comunidades negras comunicavam todo o seu cotidiano. Então, elas poderiam, inclusive, avisar de expressões culturais no interior, expressões culturais africanas e afro-brasileiras, no interior desse catolicismo negro, também aconteciam e eram comunicadas por meio dos toques de sinos. Então, isso sim a gente tem como provar por meio da documentação histórica. A gente tem toques que até hoje são toques sagrados das religiões afro-brasileiras, toque de barravento, samba de caboclo, sendo usados nas torres das igrejas da Bahia. Toques são sagrados do candomblé baiano. A gente tem toques ligados às tradições congadeiras, reinadeiras, como são chamadas em Minas Gerais, sendo usados nas torres das igrejas ainda hoje no estado de Minas. Então, por meio desses toques, você podia anunciar uma convocação daquela comunidade espiritual africana e afro-brasileira para a sua liturgia sagrada, que escapava aos ditames da liturgia oficial católica. Os toques canônicos, quer dizer, sempre existiram como uma forma de comunicação mesmo da igreja. Alguns toques já nem são mais produzidos. Por exemplo, tinha toque de agonia, quando alguém estava para falecer, então tinha um toque próprio para ajudar, para dizer às pessoas que elas deveriam rezar para ajudar aquela pessoa a fazer uma passagem. Toque para parto, para auxiliar um parto difícil e tal. E esses toques esses repiques e toques de improvisação, eles estavam sempre ligados a eventos mais festivos, né? Então, inclusive os nomes deles são bem diferentes, assim, batucadinha franciscana, batucadinha festiva, tens, quer dizer, fazendo o som que o sino faz, né? Tens, tolins, são vários repiques que foram sendo incorporados ali à tradição quase que paralitúrgica, né? Sem dúvida, sim, que acho que temos sim já essa linguagem estabelecida e regional. Ela não é ainda oficial, ela não é oficial dentro do rito católico oficial, né? Na Igreja Católica acontece muita coisa que não é oficial, né? Se você for pensar bem, inclusive o canto oficial ainda é o canto gregoriano, que já não se ouve mais tanto assim, né? Mas essas práticas, elas não estão oficialmente incorporadas, né? É mais um acordo mesmo que acontece ali de lugar para lugar.
Mas a gente sabe, por exemplo, que na capoeira do século XVIII e século XIX, as torres eram espaços de iniciação à própria tradição da capoeira. E aí, diferente da capoeira de hoje, né, que pode ser entendida como esporte, como dança, como uma expressão cultural não religiosa, a capoeira do século XIX estava diretamente ligado ao universo espiritual africano e afro-brasileiro. Então, para se tornar capoeira, era preciso passar por um processo de iniciação espiritual. E esse processo, uma parte deles pelo menos, acontecia nas torres das igrejas. Os sineiros, os grandes sineiros do Brasil foram, em grande medida, capoeiras. E nas religiões afro-brasileiras, a memória e a ancestralidade desse sujeito se presentifica até os dias de hoje. Então, muitos dos pontos, por exemplo, cantados na Umbanda, naquilo que no século XIX se conhecia no Sudeste como as macumbas, né? Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, remetem à presença desses capoeiras sineiros. Cosmologicamente, a representação dos Exus foi associada ao processo de ancestralização desses indivíduos, desses sineiros capoeiras do século XVIII, do século XIX do Brasil. Eles foram ancestralizados pelas religiões afro e são ainda hoje cultuados na memória histórica afro-brasileira. Por isso que a gente canta vários pontos, né? O sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. Deu meia-noite, o galo já cantou. Deu tranca ruas que é dono da gira. Foi corrigir aqui o comando. Numa cidade colonial onde as ruas são extremamente estreitas, né? Se começa uma briga, ninguém passa. Então, os sujeitos brigões, briguentos, os tais arruaceiros, com todas as aspas, eram chamados em Portugal, provavelmente lá desde o século XVI, de tranca-ruas, porque literalmente trancavam as ruas. Quando essa expressão chega ao Brasil, ela passa a remeter não mais ao sujeito brigão de modo geral, mas aos capoeiras, que nas suas arrelias, nas suas correrias, trancavam as ruas de cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Belém, São Paulo, Porto Alegre. Então, o capoeira das Maltas vai ser chamado de tranca-rua. Não à toa, quando a gente pensa isso enquanto divindade, enquanto deidade na cosmologia das macumbas, isso vai estar ligado à figura do Exu, dos Exus, né? Os Exus, que são entidades ligadas aos caminhos, ligadas ao tempo, justamente aquilo que é acionado também dentro da cosmologia africana, afro-brasileira, pelo toque de sinos. Pelo toque de sinos eu controlo o tempo, pelo toque de sinos eu abro caminhos. Então, esses senhores dos sinos são os senhores também das estradas, dos caminhos, do território urbano e são, como Exu, senhores da comunicação, né? Nós tivemos no Rio de Janeiro a influência dos sineiros, que eram capoeiristas das várias maltas, né, que existiam naquele período, que ao tomarem um território, a primeira atitude do capoeirista era subir a torre da igreja e tocar o sino anunciando que estavam assumindo o domínio daquele território. E com relação aos toques de berimbau, os toques eles estão intimamente ligados à comunicação com os jogadores, né? a nuance do jogo, ao ritmo, à velocidade. E nós temos também o toque de cavalaria, que ele foi utilizado quando a capoeira era proibida. Então ficava alguns capoeiristas a uma certa distância da roda. Quando da aproximação da polícia, eles tocavam o toque de cavalaria, né? Que imita quase um tropel de cavalos, né? Diz o João da Silva Campos que a principal escola da atividade de sineiros na Bahia no século XIX era o Mosteiro de São Bento. É interessante perceber, por exemplo, que dos toques mais sagrados, mais importantes e mais tradicionais daquilo que vai ser a capoeira do século XX na Bahia e que a Bahia exporta para o mundo inteiro, a gente tem toques como São Bento Grande, São Bento Pequeno, que são partes do toque de São Bento.
Toque de São Bento é um dos nomes de toques completos de igreja usados, talvez em associação a essa que foi a principal escola do toque de sinos da capoeira baiana. Um dos animais que são metáforas espirituais imagéticas para um médico sacerdote centro-africano é galo. Então esse galo da madrugada, que é inclusive o nome de um bloco muito importante do Carnaval de Recife, está ligado a essa imagem dessa ancestralidade centro-africana acionada por esses capoeiras. São os mesmos capoeiras que vão criar o samba no Rio de Janeiro, que vão criar o frevo no Recife, todos eles ligados a essa matriz cultural civilizatória africana, e, ao mesmo tempo, são senhores dessa comunicação urbana realizada por meio do toque de sinos. O que acontece muito nessas manifestações é que essas manifestações já afro-brasileiras, né, já aqui criadas, geradas aqui também fruto das influências externas, tem uma coisa que é a utilização de uma linha guia ou timeline. Nessas manifestações de influência africana, essa linha ela é mais irregular, ela tem um padrão rítmico que ele fica girando ali, se repetindo, mas ele dá um norte, um guia para os demais instrumentos, né, que vão tocar, que vão compor aquilo ali. Na linguagem dos sinos acontece isso, tem um sino que fica sempre marcando e o outro fica mais livre, improvisando, né? Há uma infinidade de toques afro-brasileiros ainda por ser mapeada. E esses toques foram patrimonializados já há algum tempo, numa lógica que acho que ainda deve muito à cultura afro-brasileira, porque eles foram patrimonializados num sentido muito oficial, né? Como toques da igreja, da tradição católica, que é explicada a partir da Idade Média. Mas quando você vai efetivamente ouvir os toques de sinos que foram patrimonializados na atividade dos sineiros de Minas Gerais, a gente vai ver que a matriz comunicacional, a matriz musical daqueles toques não é europeia, né? A gente vinha fazer, como é que chama? Fazer a primeira comunhão, né? Então tinha que tocar um sino aqui da Capela São Benedito. Aí depois o Pernedo começou a vir aqui também, aí ele falou que pra gente topar e fazer o mesmo serviço lá na Igreja Matriz. Foi do Pernedo, depois fui eu. Aí fiquei sozinho. O que eu tinha que fazer? Eu ia na matriz eu tocava assim no dia domingo, da missa das 8, da missa das 10, meio-dia, 6 horas. E aqui na praça, aqui na Igreja São Benedito, é só na época da festa do Benedito. Aí então eu trouxe meu sobrinho, ele aprendeu, e ficava aqui e eu ia para a Igreja Matriz. Mas só que na Matriz agora não pode tocar mais cedo, porque eles puseram automatizou o sino lá, e então não pode bater. Se bater, tira o relógio do ar, atrapalha tudo. Eu acho importante a gente estar falando dessa questão dos negros escravizados que foram para a torre e tudo, mas é importante sempre a gente também chamar atenção para o aspecto violento que tem isso também, né? São pessoas que foram retiradas das suas culturas e que estavam aqui em um contexto de submissão, né, de escravidão, e que vão para a torre e se manifestam. Como várias outras manifestações, elas aconteceram assim,
com aquela porta entreaberta, né? Onde era permitido acontecer, onde sobrava ali, né? Então a relação da capoeira com as religiões, na atualidade, é uma relação de respeito, né? Apenas, né? Mas elas tiveram papéis bastante negativos, né, naquele período, no processo escravagista, né? A Igreja Católica, que ao arrancar os escravizados e as escravizadas da África, sua primeira ação era dar um nome católico, né, a esse negro, a essa negra, né? Aí começa o processo de coisificação do homem e da mulher negra, né?